Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Os que nos encontramos presencialmente no principal auditório do Centro Espírita Humberto de Campos e aos irmãos que nos acompanham conectados por meio das redes sociais. Felizes estamos em recebê-los a todos e aos que nos acompanham pelas mídias sociais. Só ali não. Leitura da mensagem do dia. O título, Jesus em Casa, o médium Francisco Cândido Xavier, do livro Mãe, edição O Clarim. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria, em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade, a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa fez-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra em entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brancas, aquietemos corações e mentes para a prece de abertura dos nossos trabalhos. Mestre Jesus, divino portador da graça e da verdade, cujas mãos estão permanentemente estendidas em nossas direções, a convidar-nos à caminhada junto a Ti. Que essas mãos sagradas e santas de Jesus recolham de cada um de nós as angústias, as inquietações, as aflições, colocando em nosso agir a serenidade que tanto precisamos nos dias atuais. Que tuas vibrações de paz se estendam sobre este ambiente, inspirando ao irmão palestrante o pleno êxito dos seus ensinamentos, trazendo-nos a paz e a tranquilidade que necessitamos. Avisos das atividades públicas do nosso centro. Quinzenalmente aos sábados, às 14h30, nós temos a evangelização infantil, encontro da juventude, a ação social Francisco de Assis e o grupo de paz. Essas atividades quinzenalmente. Também aos sábados, às 14h30, nós temos a manjedoura Joana de Ângeles, quando são confeccionados enxovais para as mães em situação de fragilidade social. Nas terças-feiras, 18h30, o acolhimento fraterno, a campanha da sopa e o chocolate caboclinho. Às quartas-feiras, 14h, o grupo de costura Vovó Elvira. Ainda na quarta-feira, às 19h, os estudos do ESD
e do EAD. Quinta-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Nas sextas-feiras, às 15 horas, as reflexões evangélicas, trabalho semelhante a este, com a fluidoterapia, que permite a quem não possa vir aos sábados, por conta do horário, buscar o ensinamento do Evangelho de Jesus às 15 horas aqui no Humberto de Campos. Aos sábados, a nossa palestra pública, 18h30, e a palestrinha Meimei, que é dirigida às crianças que vêm acompanhada dos pais. Convidamos agora o nosso irmão Figueiredo para a vibração musical. Pronto, chefe. Boa noite a todos. Aqui, nesta casa, me encontrei. Entrei, aqui dentro vi saída. Sim, nesta casa de amor, as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, entrei, pratiquei o Evangelho. Sim, neste pouso espiritual, conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitos passes, estudos e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrima dos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Frente de
de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Mais convidado de hoje é o professor Wesley Piau, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que vai tratar do tema Parábola do Semeador. Boa noite. Boa noite. Vocês me escutam aí? Todo mundo escutando bem? Fredinho, você está me escutando? Com essa voz minha alta. Como Figueira nos brindou, né? Eu tinha pensado em começar a palestra em outro sentido, mas como Figueiredo, nosso querido Figueira, nos brindou com essa música maravilhosa, da Casa de Amor, né? E Márcio Gino leu essa mensagem belíssima de Irene S. Pinto, lá do livro Mãe. Eu começo com a frase, a estrofe final, né? Já que a gente está nessa casa de amor, ela fala bem assim: na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. Olha que maravilha, Figueira. É muito lindo, né? O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. A parábola do semeador é justamente isso, né? A semente que Jesus lança a todos nós para que a gente brilhe o eterno amor, né? Que a gente consiga resplandecer esse eterno amor em nossos corações. Eu tenho, em primeiro lugar, a agradecer, né? Acho que toda vez que a gente inicia a palestra, né, a gente precisa agradecer a direção da casa, aos trabalhadores dessa casa aqui, representado por Délia, a todos os presentes, né? Os mais próximos, os mais distantes, a gente tem Fred ali no finalzinho, aos internautas, né, que nos acompanham de agora e depois, né? A tecnologia é maravilhosa e aí a gente agradece essa oportunidade, especialmente eu, que no último semestre vivi um período de trabalho conturbado, né? Voltar aqui a essa posição e ter a honra de poder fazer algumas reflexões sobre a parábola do semeador é muito importante, porque é uma forma da gente reconectar com essa casa de amor, e isso para todos nós é maravilhoso. Por isso que eu acho que é fundamental a gente pedir aos coordenadores desse trabalho, à espiritualidade que nos envolve, ao Mestre Jesus, a Deus, que nos ajude, né, nesse trabalho dessa noite, que nos inspire, que nos proteja, e a vocês que vão ouvir essa palestra, né, que fiquem à vontade de sugerir melhorias sempre que a gente faz uma palestra, né, Figueiredo? O Figueiredo estava lembrando que ele estava em Poções, semana que vem a gente vai estar em Poções, então é importante que a gente ouça de vocês o que acharam, né? E eu pensei em começar inicialmente com uma música que eu acho maravilhosa, que é Tocando em Frente, de Renato Teixeira. Eu sabia que sempre Figueira está aqui abrindo nossas palestras, e eu sempre gosto de ouvir a música, porque eu acho que quando a gente fala Tocando em Frente, é um dos hinos mais maravilhosos que a gente tem para compreender os desafios de nossa vida, né? Uma certa vez, Luiz Gonzaga falou para Renato Teixeira que Tocando em Frente era a asa branca dele, né? Uma música que é a única, uma inspiração divina. E porque ela fala bem assim: hoje, só peguei um pedacinho, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. É verdade, né, Figueira? Penso que cumprir a vida, ele fala mais à frente, seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Essa que é a maravilha de nossa vida. E cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
como a gente vai falar, na semente, né? A semente traz em si o dom, a essência de tudo que a gente vai frutificar, como disse a mensagem de Irene, que Jesus chama as almas ao reino do eterno amor. Então, essa semente carrega em si esse eterno amor. Só que hoje, eu acho que a gente precisa olhar essa parábola, sempre é um desafio a gente pensar nas parábolas do Cristo, né? Há algum tempo eu fiz uma parábola focada na semente, né? Pensando a semente. Hoje eu acho que eu vou inverter um pouquinho e pensar, como fala a música de Renato Teixeira, né? Nesse tocar em frente, ou seja, na estrada que a gente conduz a cada dia, nessa marcha que a gente vai a cada encarnação, compreendendo, evoluindo, modificando cada um de nós. E aí a gente sempre vai ver que essa marcha é um aprendizado, né? Um ciclo que a gente vai fazendo. E ele fala que, além da gente marchar, a gente tem que ter a serenidade, como nos fala sempre Divaldo, para a gente caminhar sem pressa, para que a gente aproveite cada momento, cada sorriso, cada fala, embora a sociedade hoje leve a gente a ter muito mais pressa do que serenidade, né? E aí a gente começa a reconhecer que cada passo que a gente dá é um aprendizado em nossa vida. E hoje eu queria que vocês, cada um de vocês, fizesse uma reflexão no seu íntimo, né? Eu acho que a gente falar da parábola do semeador é pensar em nossa vida, não para os outros, mas para nós mesmos. Ou seja, como a nossa história está correndo. Se a gente pensa a nossa história nessa metáfora da planta, né? Como é o nosso campo, o nosso jardim? Vocês já pensaram isso? Como a vida de vocês funciona como um jardim? E já pensaram quais são as sementes que a gente planta nesse jardim? O que a gente cultiva nesse jardim? Que flores estão nascendo nesse local que a gente cultiva em nossa vida? E quais são os espinhos que ainda permanecem? Porque sempre a gente vai ter as dificuldades necessárias ao nosso progresso. E, principalmente, quais os frutos, né? Se a gente planta, a gente colhe, e esses frutos a gente pode repartir. Será que a gente está repartindo esses frutos? E aí, eu peço a permissão de vocês para pensar a parábola do semeador, né? A parábola do semeador é a parábola das parábolas, né? Todo mundo fala que é uma das mais importantes parábolas, tanto que ela vai aparecer em vários evangelhos. Ela vai estar lá em Mateus, no capítulo 13, ela vai estar em Marcos, no capítulo 4, ela vai estar em Lucas, no capítulo 8, e ainda vai estar no evangelho apócrifo de Tomé, também como essa referência de ensinamento do nosso comportamento. E é maravilhoso a gente pensar como Cristo usava esses elementos do cotidiano para ensinar, né? Acho que a aprendizagem mais significativa que a gente tem é a que toca o nosso coração. Na hora que eu falo para uma sociedade que vivia da agricultura, falo que a semente está produzindo frutos em diferentes estados, eu começo a falar no coração das pessoas, né? Isso é maravilhoso, porque assim, muitas vezes a gente vem aqui, fala, e vocês não absorvem, não sentem, não percebem. O que a gente quer aqui é semear a mensagem do Cristo. E nessa forma de semear, a gente quer que o coração de vocês sejam tocados, né? Por isso que, quando a gente fala que a música tocando em frente é a Asa Branca de Renato Teixeira, porque é a música que toca o coração das pessoas, né? As pessoas que vivem nesse ambiente rural. Para nós outros, talvez a semente não produza o mesmo efeito hoje, né? Porque hoje a gente praticamente não planta, né? Se a gente precisa de qualquer coisa, a gente vai no mercado e compra, né? É uma característica da sociedade hoje de consumo. Mas todos nós, pelo menos em algum momento da vida, plantamos alguma coisinha e tivemos o cuidado de proteger, de regar, de deixar ela crescer e florescer. Mesmo que seja, né, Figueira, no nosso tempo tinha um negócio de plantar semente de feijão no algodão molhado. E pior que o negócio dava certo, né?
Era bom para a gente aprender a plantar. Hoje a gente não tem já esse labor de pegar enxada, embora muitas vezes seja até bom, né? A gente voltar à lida da terra, para sentir o cheiro da terra, mas, infelizmente, o nosso cotidiano, principalmente para quem mora na cidade, no ambiente urbano, né, é diferente. E aí, eu pedi a permissão de vocês de fazer o contrário. Em vez de ler a parábola toda, né, eu queria começar pelo fim. Já que a gente está pensando em tocar a vida em ciclos, em processos de renovação, o final da parábola, Jesus fala o seguinte, que a gente tem a semente que dá em terra fértil. E quando eu olho cada um de vocês, cada uma de vocês, eu tenho certeza que a gente está nessa terra fértil. A terra que já está recebendo a mensagem do Cristo e produzindo seus frutos. E frutos, como o trabalho de Cristina lá em nosso lar, que são extremamente maravilhosos, né? São trabalhos que frutificam, que mostram resultado, que toda a sociedade reconhece. Alguns de nós não chegou a tanto, né? Por isso que Jesus, no final da parábola, vai falar assim, mesmo a terra boa não produz na mesma quantidade. Um a dá 1 a 100, 1 a 60 e 1 a 30. Ou seja, o solo fértil produz de maneira desigual, né? E Jesus nos convida nessa parábola justamente a pensar que solo é que a gente está construindo, como a gente está produzindo e dando os frutos. E principalmente, aí eu acho que é importante, como a gente está aqui numa plenária espírita, lembrar de uma coisa simples, né? Que é a imortalidade da alma, né? Se a gente estivesse lendo essa parábola há muitos anos, a gente estava pensando em plantar uma vez só. Mas cada produção é uma vida, é uma estação, é um momento. E se a gente tem a certeza da imortalidade da alma, como nos ensina Kardec, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembra lá qual é o capítulo 4? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essa terra fértil não é uma terra que produz uma vez, é uma terra que produz uma vez, dá flores, dá frutos, mas ela se renova. Depois que a gente colhe os frutos, a gente tem que plantar de novo. Vamos pensar aqui que a gente está plantando um trigo, um milho, né? Uma vez, uma cunhada minha foi na roça a primeira vez e falou assim, a gente planta o milho uma vez só, né? Porque vai ficar aí o tempo todo. A sogra dele falou, não, aqui toda colheita, a gente tem que tirar tudo e plantar o milho de novo. E aí é como a gente vive, né? A gente planta a cada vida, uma vida de relação, uma vida de sentimento, uma vida de troca, mas em determinado momento a gente tem que colher, arar a terra e plantar de novo. E a cada estação, a cada recomeço, a cada trabalho, a cada vida, a gente vai construindo esse solo fértil que a gente espera e torce. E aí a gente tem que pensar assim, o que é essa boa terra que a gente ara e que a gente constrói a cada encarnação? Essa boa terra, muitas vezes, são coisas simples. É a escuta de uma música sublime com a de Figueiredo, que fala da casa de amor. É muitas vezes o compreender alguém durante toda uma vida, né, Délia? E construir conjuntamente essa jornada. Outras vezes é a capacidade da gente falar da palavra, do sentimento. E muito mais bonito do que falar é ter o dom de Figueiredo, é o dom de cantar, que eu sei que muita gente tem aqui, né? Quando a gente canta, a gente encanta e aquece os corações. Isso é muito bonito. Mas, efetivamente, a gente tem uma certeza, que nenhum de nós que estamos aqui nesse momento civilizatório é aquele que produz a semente de 1 para 100 na sua capacidade máxima. Todos nós, nos ciclos que a gente vivencia, nós trabalhamos o ser em si, mas ainda repletos de imperfeições. Não tem um que esteja nesse momento que não tenha a sua imperfeição, a sua dificuldade, o seu vício. E a parábola do semeador mostra justamente que a gente tem que aproveitar esse momento, independente de nosso passado, de nossa dificuldade,
a fazer o que está escrito aqui nesse púlpito. A capacidade da gente instruir e da gente amar, da gente crescer a cada dia, independente das dificuldades da nossa terra. Mesmo que a nossa terra ainda seja um pouco seca, um pouco árida, que ainda tem espinho, tenha pedra, eu tenho que construir a cada ciclo uma terra mais perfeita, porque eu vou ver, pela metáfora da agricultura, que a gente tem estações, né? Cada dia a gente produz, cada dia a gente cria flores, algumas vezes a gente produz mais, outras vezes produz menos, mas com certeza a gente germina. E esse solo, muitas vezes em silêncio, vai construindo o que a gente deseja, que é uma vida cada vez mais feliz, uma vida cada vez mais serena. E eu tenho a certeza que todos que estudam, e aí eu convido todos a aprofundar a cada dia esse estudo, mesmo quem estuda cotidianamente, como Dona disse, o Evangelho de Kardec, a cada vez que a gente lê o Evangelho de Kardec, a gente percebe que o ciclo melhora a nossa terra, porque melhora a nossa alma. E a gente começa a perceber que ter a certeza da imortalidade da alma, ter a certeza que nós somos espíritos que não morremos nunca, muda o nosso comportamento moral, muda a forma como a gente compreende os desafios da nossa vida e muda a forma como a gente dá frutos, como a gente floresce. E, principalmente, muda a forma como a gente percebe os desafios do nosso cotidiano, de um mundo que está, segundo Divaldo, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas muitas vezes a gente ainda está preso a esse mundo de provas e expiações. Então, o que é que o Cristo está pensando, ou Cristo está propondo quando ele traz essa parábola? É justamente que a gente possa pensar o momento que cai a semente em cada tipo de solo, que seja visto como um caminho de construção da nossa alma. Assim como a gente está aperfeiçoando aquele solo bruto. Já pensou, Figueira, aquele solo que a gente passa no caminho e que a gente pisa, para nascer uma semente ali dá trabalho. Mesmo que a gente joga a semente, jogue água, o solo está tão duro, tão bruto, tão preso, que ele não floresce. Mas, a cada ciclo, a gente vai transformando esse solo endurecido, que é muitas vezes pedregoso, a gente vai limpando as pedras, muitas vezes cheio de espinhos, a gente vai podando, tirando aqueles espinhos, até a gente chegar nesse momento que a gente está aqui com todos vocês, o solo de terra boa. E aí, que é o mais importante, porque a gente precisa ter a certeza, isso aí é uma certeza que todos nós temos que ter, que Jesus vai semear em todos os terrenos. Cada um de nós, desde a hora que nós levantamos até a hora que a gente chegou aqui, a gente recebeu sementes de luz. E se a gente olhar a última semana, o último mês, o último ano, cada ciclo que a gente recebeu, Jesus estava semeando diante das nossas dificuldades. E aí é importante que muitas vezes que a gente semeia, a gente precisa regar. Algumas vezes a gente rega com suor. E essa é a alegria de quem trabalha, né? A gente tem a certeza que o trabalho ajuda a gente a progredir cada vez mais. Seja o trabalho produtivo, seja o trabalho que muitas vezes a gente não considera como o trabalho doméstico, o trabalho que é invisível, o trabalho dentro da casa espírita. Mas, algumas vezes, para que a gente possa florir essa semente, a gente também rega ela com lágrimas, com dificuldades, com dores. E é muito mais interessante que a gente regue com o suor do que com as lágrimas. Por isso que a gente tem lá em Kardec um capítulo, né? Dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, um capítulo dedicado só à lei do progresso. Se a gente semeia em solo fértil, que nos ajuda a progredir a cada dia, a gente tem que voltar lá em Kardec, e eu peguei uma questão só para representar isso, que é a questão 779. Lá, quando Kardec estuda a necessidade da gente evoluir através do progresso, ele pergunta aos espíritos o seguinte:
A força de progredir, aure da humanidade ou do homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. Ou seja, cada um em si carrega em si o fruto ou o estímulo desse progresso, ou ele é ensinado a cada dia. E a resposta é bem clara pela espiritualidade. A humanidade se desenvolve por si mesmo naturalmente. Ou seja, a semente que a gente carrega em nossa consciência, porque as leis morais, está lá na questão 624, está em nossa consciência, a gente sabe que cada desafio é um caminho para a gente progredir mais. E a espiritualidade complementa. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Aí a gente começa a entender por que a terra fértil muitas vezes dá 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30. Porque cada um vai absorver os desafios do progresso. E aí a gente tem que entender que onde a gente está hoje é o lugar necessário para que a gente avance. Então, cada dia a gente vai progredindo mais. E a gente tem que perceber que esse espaço, esse momento, é justamente o momento que a gente tem que aproveitar. E aí, a parte final da questão. Dá-se, então, olha que interessante, e aí leva a outra lei, que é a lei de sociedade. A gente não constrói o terreno fértil sozinho. A gente constrói sociedade, porque os espíritos falam assim, dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, se eu chegasse a fazer a palestra aqui para vocês, chato como eu sou, do jeito que eu falo, se não tivesse a música de Figueiredo, vocês não estariam prestando atenção como vocês estão. Então, eu preciso de Figueiredo para regar o solo, para que vocês cheguem aqui e a gente possa falar na mensagem de amor. Então, cada momento, cada vida, cada ciclo é sempre uma experiência, uma tarefa que a gente precisa educar os nossos sentimentos. A gente precisa de estudo, a gente precisa de instrução, porque é como a ave. A ave não voa com uma asa só. Mas a gente não pode só estudar, a gente precisa também aprender a amar. E aprender a amar é um trabalho de cada dia. Minha avó falava assim, que um relacionamento feliz é aquele que a gente come uma saca de sal com a pessoa. Vocês já imaginaram? Uma saca de sal tem uns 60 quilos, né, Márcio? Imagina você come um pouquinho a cada dia. Para você chegar a 60 quilos, você precisa conviver com o outro para saber regar aquele terreno e construir um solo cada vez mais arejado, cada vez mais adubado, cada vez mais propício para a gente fazer o bem. E aí eu continuo com Kardec. Agora eu estou na questão, deixa eu voltar cá, 895. A questão dos 895 fala quais são os obstáculos que a gente tem à perfeição. Já que o solo fértil, a semente, a gente está buscando as boas obras. E aí a resposta é bem clara. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Como eu estou pedindo para vocês refletirem sobre as sementes que vocês plantam no jardim de cada uma da alma de vocês, como é que está esse solo? Será que a gente ainda está preso às questões materiais? E aí ele fala, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, menos compreende o homem o seu destino. E a mulher também. E aí é interessante a gente observar que, na medida que a gente tem a certeza da imortalidade da alma, a nossa caixinha muda. O nosso olhar muda porque a gente começa a perceber que, amando o outro, a gente não está pensando só nesse momento material. A gente está pensando na consequência dessa semente para o futuro nosso, enquanto um ser que nasceu simples e ignorante e vai evoluindo, como nos diz a espiritualidade, até chegarmos à angelitude, até chegarmos à perfeição moral. E lá na questão 913,
Kardec complementa de forma ainda mais maravilhosa, porque ele fala assim, primeiro Kardec pergunta, dentre os vícios, qual pode se considerar o mais radical? Aí a resposta, tem hora que a espiritualidade é assim, danada, a resposta vai direto ao ponto, fala assim, temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. Enquanto a gente é preso ao egoísmo, a gente está parecendo aquela terra que é batida, que não respira, né? Que não é airada, que não tem ar e que não deixa as sementes florescer. Daí deriva, continua a espiritualidade, daí deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que, no fundo, todos os espinhos que a gente tem, todas as pedras no caminho, são frutos do egoísmo. E aí, eu estava conversando com o Emilson, que é meu irmão, que faz palestra também, sobre um caos para contar aqui, né? Que sempre a gente gosta de contar um caos, né? Eu estava pensando em contar a história do próprio Emmanuel lá, há 2000 anos, quando ele era senador romano, e teve Lívia, né? Como aquela que arava o solo dele. Aí Emilson me falou assim, não, tem uma fala mais bonita, que é a fala de Ismalha, nos Mensageiros, que é menos conhecida, porque a gente não fala muito dela, né? Lá nos Mensageiros, que é um livro que fala muito daqueles como nós, que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos na semente do amor que o Mestre Jesus nos alimenta a cada dia, e que lá na espiritualidade, quando a gente tem a consciência ampliada e fala, não, Marcigino foi um desses aí, falou assim, pode mandar para mim que eu mato no peito, já que a gente está entrando na Copa, né? Mato no peito, domino a bola e resolvo tudo. Pode mandar o trabalho onde for, que eu estou pronto. E muitos dos obreiros, né, Márcio? Falam assim, vamos para a casa espírita e vamos ser mensageiros. Mensageiros de luz, mensageiros do amor. O problema é que, como Kardec falou, o nosso comprometimento com as benesses materiais, principalmente no mundo de hoje, né? É uma live para a gente assistir, é o Jogo do Brasil, é sempre um desafio novo. O que é que acontece? A gente relaxa em nossos compromissos materiais, os nossos compromissos espirituais presos aos materiais. E aí o livro Mensageiros, que eu convido todo mundo a ler, a assistir o filme, mostra justamente isso. Vários companheiros nossos que partiram para a jornada, certos que iam trabalhar no movimento espírita, trabalhar na causa do bem, que se desviam, né? Seja, como diz a metáfora da parábola, pelas pedras no caminho, pelo solo infértil, pelos espinhos, e acaba se desvirtuando. E quando volta lá, para a parte espiritual, vê que o dever que foi assumido lá atrás não foi cumprido. E aí vem a dificuldade da reparação. O caso de Ismalha é muito semelhante, porque Ismalha era casada com Alfredo. E os dois tinham um compromisso espiritual muito forte, de amor, de luz, de comprometimento, assim como Délia e o querido Jonas, que se desenvolvem mutuamente, assim como Cris e Barreto, que a gente tem, e tantos outros casais que fazem parte dessa casa. Só que durante a jornada material, justamente pelo que Kardec falou, o apego ao egoísmo, o apego aos bens materiais, levou Alfredo a ir para um caminho que desvirtuou ele das boas obras, né? Em vez de Alfredo continuar trabalhando com o bem e reconhecer a força e a parceria de Ismalha, ele fez ao contrário. Ele acabou muito mais preocupado com os negócios, com os bens materiais, em ganhar dinheiro, e com a sociedade que ele tinha com um amigo. Não vou contar o caso todo aqui, porque eu sei que vocês vão lá ler esse final de domingo, né? Pegar lá e voltar ao capítulo 16, 17, até chegar à linda prece de Ismalha, lá no capítulo 24 dos Mensageiros, de André Luiz. E aí, o que aconteceu? Alfredo foi caluniado, achando que a esposa estava o traindo, e acabou, por conta desse ato, desvirtuando completamente a proposta de trabalho, ou a semente que ele veio plantar.
E isso levou uma série de consequências até que Ismalha separou dele, até que Ismalha adoeceu. E nesse adoecimento, ele acabou voltando ao lar para cuidar dos filhos. E só no final da vida, ele soube que toda a trama que envolvia o caso não era verdade. E aí André aproveita essa história para mostrar como os prontos socorros espirituais, as casas de acolhimento, recebem espíritos cada vez mais em desequilíbrio. Mas esse não é o lado bom que a gente quer falar da parábola. A gente quer pensar hoje que a parábola da semente, a parábola que fala da terra fértil, é a parábola do amor. É a parábola que nos leva não a pensar no que eu errei no passado, mas pensar no que toca o meu coração. Porque nessa condição de desencarne, Ismalha conseguiu um padrão vibratório muito melhor do que de Alfredo. E ela representa no livro todo o sentido, toda a razão do terreno fértil que dá frutos de amor, de luz, de dedicação. E mesmo após o desencarne, não podendo estar no mesmo plano espiritual, Ismalha vinha continuamente ajudar Alfredo no trabalho do bem, que culmina lá no capítulo 24 com uma prece muito linda que eu não pude trazer hoje para vocês, porque é bem longa, mas que convida a todos a estudar, que é uma prece que ela faz no momento de resgate coletivo, onde eu tinha uma série de espíritos adormecidos e que, graças à energia dela, trabalhando com Alfredo no posto de menor vibração, ela consegue tocar almas e muitas daquelas pessoas que estavam adormecidas por erros daquele terreno infértil conseguem ressignificar a sua vida para construir novas sementes em terrenos mais férteis. Mas nem todos daqueles conseguiram efetivamente levantar do sono, porque cada um, para conseguir o terreno fértil, precisa ter o esforço, precisa ter o momento certo, precisa ter principalmente a vibração necessária. Se a gente voltar a Emmanuel, a gente vai lembrar que tem um livrinho chamado Pensamento e Vida, que Emmanuel fala que o pensamento é o espelho da alma. Então, a semente que eu estou produzindo nasce primeiro do meu pensamento. Se eu não penso no bem, no amor, eu não consigo produzir. E aí, por conta do nosso horário, eu vou um pouquinho mais à frente. Eu vou lá para Emmanuel, agora em Fonte Viva, no capítulo 64. Porque ele faz, no capítulo 64, uma mensagem muito bonita, que ele fala assim, que é o início da parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, esse é um lado importante do nosso terreno fértil. Não basta ter o terreno fértil da mensagem produzir frutos. É preciso que também cada um de nós pense que esses frutos estão produzindo novas sementes e que é necessário que Jesus colocou que todos nós somos semeadores. Se todos nós semeamos, porque somos co-criadores da obra maior, é necessário que cada um de nós aproveite as oportunidades e saia a semear, como Ismalha faz, como Emmanuel fez, como Paulo fez quando se transformou de Saulo em Paulo, né? É uma mudança que a gente tem nesse ciclo da terra que se renova. E aí a gente deseja que cada um de vocês melhores, mas a gente não precisa produzir de 1 para 100. Se a gente tem nossas dificuldades, a gente pega a luzinha que a gente tem e bota ali, como nos ensinou a prece da paz, no alto da casa para ajudar a iluminar outras pessoas. A gente pode produzir a 1 a 60, 1 a 30, 1 a 1, né? Cada um trabalha com suas necessidades. Se a gente só pode produzir um fruto só, que façamos o melhor para produzir esse fruto. E como a gente produz esse fruto? É na família, né, Adélia? Semeando paciência, compreensão, amor. No trabalho, na sociedade, em vez de semear a guerra, a gente semeia a paz.
E se a gente reclama que há guerra do outro lado do mundo, a guerra também existe dentro de casa, dentro do trabalho. E se a gente não quer a guerra, a gente que tem que mudar esse pensamento. Precisamos mudar a nossa vibração para evitar que as guerras cotidianas aconteçam em nossa vida, né? E a gente precisa, principalmente, semear os nossos pensamentos, ou seja, semear para nós mesmos. Se a terra que a gente quer é uma terra fértil, a gente precisa tirar as pedras, tirar os espinhos e deixar que a mensagem do Cristo, a mensagem que cai no chão, é igual a mensagem que chegasse aqui na nossa pele e não entrasse. A mensagem que é da boa terra, da terra fértil, é aquela mensagem que toca o nosso coração. E na hora que ele toca o nosso coração, a gente começa a perceber que não é só falando que a gente semeia. Muitas vezes, a gente semeia em silêncio, né? Na hora que a gente evita uma determinada discussão, porque a gente entende que aquele não é o momento. A gente semeia nas escolhas que a gente faz, nos exemplos, nas atitudes. E aí é interessante que a gente sempre sai a semear. Lá em Fonte Viva, Emmanuel termina essa mensagem bem assim: afastemo-nos, pois, das nossas inibições. Todos nós achamos que a gente não pode semear. Se Jesus fala que é necessário sair a semear, então saímos das nossas inibições e aprendemos como Cristo a sair para semear. Talvez eu ainda tenha um tempo ali, vamos lá. Outra mensagem que eu trouxe para vocês é uma mensagem de Meimei, que se chama Diálogo em Serviço, está no livro Palavras do Coração. Essa mensagem é muito bonita porque ela narra a história de um discípulo de Jesus que já tem a semente no coração, mas tem a impressão que todo o esforço que ele faz a semear não dá frutos. E aí ele vai fazendo uma mensagem com o mestre falando assim: eu tento semear em casa, eu tento educar os filhos, eu tento aproximar as pessoas, eu tento dar uma palavra amiga, mas parece que toda a mensagem que eu faço não tem reverberação com ninguém, não gera frutos. E aí, Jesus, que é o consolador de todas as almas, segundo Meimei, né, lembra ao semeador o seguinte: nenhuma semente nasce do dia para o outro. Existe um tempo necessário para que a justiça divina aconteça. Muitas vezes a gente não quer ter uma briga com uma pessoa que é desafeto, porque Jesus nos ensinou a amar os inimigos, a querer bem aos que nos odeiam, a orar pelo que nos persegue. Eu acho que esses são os elementos mais desafiadores de nosso momento atual. E aí Jesus, nessa mensagem de Meimei, fala justamente disso. Quando a gente lança uma semente de amor, necessariamente ela não germina ao mesmo tempo. Mas se a gente, mesmo lidando com o inimigo, quer bem a ele, responde o mal com o bem, ora por aquele que nos persegue, se a gente começa a compreender que são sementes que vão ter seu tempo de germinar, muitas vezes aquela briga, aquela disputa que a gente tem hoje dentro de casa, no trabalho, se nós estamos plantando a semente do bem, ele pode não germinar hoje. Mas o exemplo, a cooperação, o amor vai mostrar que a gente vai romper uma multidão de pecados. Eu lembro agora da história de Divaldo, né? Divaldo, para poder trabalhar, ele tinha sempre um espírito que perturbava ele, que perseguia, que ele chamava o espírito da máscara de ferro, né? E ele vai falar assim que em determinado momento, Joana chamou ele a pedir perdão a esse espírito, porque eles já tiveram problemas muito sérios no passado, mas que nessa ideia de construir a terra fértil, era necessário que ele se entendesse com esse espírito para poder trabalhar. E ele fez isso, pediu perdão sincero, e esse espírito falou bem assim: Divaldo, eu não acredito em nada disso que você está fazendo. Eu lhe conheço de tempos passados. E eu tenho certeza que tudo isso que você está fazendo é mentira. Mas, tudo bem.
eu vou me afastar para ver o que acontece. E o que aconteceu foi justamente isso. Esse espírito deu uma moratória para Divaldo, e Divaldo construiu uma sementeira, que eu acho que é uma das poucas sementeiras, que é de 1 para 100, né? Na Casa do Caminho, a gente vê que a produção que Divaldo fez foi maravilhoso. E um belo dia, esse espírito reapareceu falando assim: agora eu acredito no seu trabalho, porque essa criança que você adotou hoje, do nada, sem saber de nada, é minha mãe de outras eras, que precisava de um resgate espiritual e que você está acolhendo com todo amor e todo carinho. Então agora eu compreendo realmente que a semente que você plantou é uma semente renovadora. Então, a partir desse exemplo, de nós que ainda não conseguimos, como Divaldo, produzir 1 para 100, que a gente possa produzir hoje aquilo que Meimei nos ensinou. A semente que vai germinar no futuro. A semente que vai produzir frutos mais além. A semente da paciência, a semente do carinho, a semente do acolhimento, como as mães fazem, né? Como Dona Dirce tem 3 filhos, cada um mais difícil que o outro, eu sou um deles. E aí essa moça, com carinho, ela compreende a escolha de cada um, o desafio de cada um, de vez em quando puxa a orelha, né? E é necessário as mães fazerem isso. Mas permite que os frutos desabrochem e cada um no seu tempo dê o seu resultado. Muitas vezes não é o resultado que ela queria, outras vezes é o resultado que deixa aqueles olhinhos ali brilhando de alegria e de amor. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades justamente para, como diz a parábola do semeador, semear aquilo que é possível. Cada um de nós pode semear. Semear o bem, semear o amor, semear a paciência. E aí, para a gente ir fechando a nossa fala de hoje, eu trago de novo Emmanuel, né? Emmanuel, no livro Bênçãos do Amor, tem uma mensagem que se chama A Palavra do Semeador, que fala bem o seguinte: semeador da vida semeia a boa semente. Os corações da terra assemelham-se muitas vezes à própria terra, ou seja, nós somos a terra fértil. Não amaldiçoe o deserto que exige água, fonte, energia. Não esmague com os dedos as pedras do campo. Remove os empecilhos e ampara sempre aqueles que cultivam. Alongarás o pântano no socorro do dreno na hora que a alma estiver no charco. Não agrida o espinheiro, auxilie feliz, sempre limpando o terreno. Nos caminhos do mundo, há muita gente que também é assim. Almas que ficam presas à ignorância, à indiferença, atormentadas pela sombra, perdidas, como a gente já viveu muito. Emmanuel consegue ir no fundo de nossa alma, né? E ele fala assim: não reclame, não condenes. Estenda a mão a serviço do amor, tanto quanto possível, semeia sempre. Olha que maravilha, né? Por isso que eu falo que hoje é uma reflexão de que cada um de nós carrega em si esse dom de ser feliz. E Kardec fala, toda vez que a gente aproxima da lei de Deus, a gente é mais feliz. Toda vez que a gente afasta, e a gente percebe, realmente quando a gente afasta, a gente abre o espaço para que a gente torne menos feliz. Então, se a gente tem a terra fértil de hoje, mesmo que a gente possa precisar que o terreno melhore a cada encarnação, é necessário que a gente aproveite esse dom que está em nós para produzir cada vez mais. E Emmanuel termina a mensagem assim: não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro,
suor do trabalho e a semente no solo. Ou seja, cada coisa tem seu próprio tempo. Se hoje eu não consigo amar aquela pessoa que está junto de mim, porque eu tenho dificuldade de interagir com ela, saiba que um dia nós voltaremos a ter a fraternidade plena. Voltaremos a ter um relacionamento de amor, como acontece com Ismália e Alfredo, justamente. E aí, Emmanuel vai terminando. Depois, a defesa laboriosa e a aventura terna pedindo apoio. Ou seja, na hora que a gente planta uma semente, a gente precisa cultivar. E a gente não cultiva de um dia para o outro. A semente nasce frágil e a gente vai ancorando do vento, a gente vai ajudando até ela florescer plenamente. E Emmanuel termina assim: mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Ou seja, se a gente tem esse cuidado hoje, sabendo que a nossa vida não se resume a essa encarnação, mas que a gente está num processo de aperfeiçoamento contínuo, a semente que a gente está regando hoje, a semente que a gente está produzindo, o fruto que a gente está cultivando, vai levar a gente a produzir bênçãos de amor, de luz, de paz, que podem não brotar hoje, mas a gente precisa ter a paciência para colher, para repartir principalmente, porque a gente não vive só, e para recomeçar. Sempre que a gente colhe um fruto, a gente está dando ao outro. Mas quando a gente colhe o fruto, a gente precisa de novo iniciar um novo ciclo para cultivar, cuidar, regar e plantar num serviço contínuo de amor que leva a gente a aprender cada vez mais e, principalmente, amar cada vez mais, como nos ensinou Jesus. E aí eu termino com a pergunta: qual é a semente que a gente vai querer lançar hoje? Não importa o que a gente fez no passado, importa o que a gente quer lançar agora. Que tipo de semente que a gente quer no nosso cultivo? Porque a parábola do semeador é uma das mais belas mensagens, até antes de existir o livro sagrado, os apóstolos contando as histórias, as pessoas já contavam oralmente essa parábola, porque mostra justamente que o caminho é semeando o bem, o amor e a justiça. Porque para cada coração endurecido, para cada alma pedregosa, para cada pessoa sufocada de espinho, sempre há o germe da boa terra. A gente só precisa ter cuidado, ter carinho, ou como diz o poeta, para a gente florescer ou reflorescer, né, que muitas vezes a gente está reflorescendo, porque a gente passou por momentos de secas, de dificuldades, a gente precisa, mais uma vez, voltando a Renato Teixeira, para a gente fechar a nossa palestra, é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Muito obrigado, meus amigos, e vamos florescer o bem. Volte cá, bonitão. Obrigado. Agradecemos ao professor Wesley Piau pelo seu bom trabalho, trazendo-nos analogias, conexões muito apropriadas que nos permitiram penetrar a essência desse ensinamento específico de Jesus sobre a parábola do semeador. Na próxima semana, nós temos como convidada a nossa irmã Letícia Moura, que vai tratar do tema preservar-se da avareza.
Neste momento, nos despedimos dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, agradecendo mais uma vez o acompanhamento, os contatos que porventura tenham sido feitos, amigos de várias cidades que nos compartilharam os ensinamentos de Jesus na tarde de hoje.